Olá, eu me chamo Hanna Pessoa e eu estou aqui hoje com o Tiago Bignotto. Nós somos os organizadores do projeto Triple Y, institucional aqui do INCOR, e hoje a gente vai falar um pouco sobre um tema um pouco esquecido, que é a insuficiência tricúspide. Tiago, você poderia começar conceituando insuficiência tricúspide para a gente? Achei legal já a sua abertura, né? Falando da válvula esquecida. Nós temos editoriais recentes aí na história da cardiologia, trazendo exatamente isso, que a válvula tricúspide seria considerada uma válvula esquecida, já que na década de 70, 80, você encontrava nos grandes livros texto, referências, dados que falavam que você não deveria se preocupar com a evolução da insuficiência tricúspide. Mas isso vai ser tema da nossa discussão aí nos nossos vídeos desse tipo de valvopatia. Agora, para a gente começar a discutir, é entender o conceito, né? O que é insuficiência tricúspide? Sempre que nós falamos de uma valvopatia, nós temos dois tipos de lesão. O lesão do tipo estenose e o do tipo insuficiência. Ok, existem situações onde você pode ter as duas associadas, mas é uma ou outra em predominância de forma geral. A insuficiência é a falha que a válvula desenvolve em evitar a regurgitação do sangue. Afinal de contas, o objetivo primário de uma válvula é exatamente esse: propiciar a passagem de sangue por uma cavidade sequente e evitar que esse sangue retorne. Quando você tem uma falha nesse processo de evitar o retorno, geralmente por falha de coaptação dos folhetos dessa válvula, você está diante de uma insuficiência. E quando nós falamos da tricúspide, você vai lembrar da anatomia do coração. Então, é o processo de falha que a válvula tricúspide tem em evitar que o sangue regurgite do ventrículo direito para o átrio direito, ok? De forma bem conceitual, é isso que nós temos. Perfeito. A válvula tricúspide ela deve estar fechada no momento da sístole ventricular. Então, seria nesse momento que a gente teria alguma repercussão de retorno do sangue do ventrículo direito para o átrio direito. Então, no exame físico, o que a gente encontraria? A gente encontraria um sopro sistólico, de um timbre regurgitativo, no foco tricúspide, associado a essa regurgitação, a essa falha de fechamento da válvula, e o sangue volta num outro sentido, então ele desacelera e acelera novamente, gerando turbilhonamento e um sopro que é bastante audível. Uma característica interessante dos sopros de câmaras direitas, que é o caso da insuficiência tricúspide, é que quando o paciente faz uma inspiração profunda, a manobra de Ribeiro-Cavallo, a gente consegue ouvir um pouco melhor esse sopro. Então é uma coisa que ajuda aí a diferenciar, por exemplo, do sopro regurgitativo mitral, além da posição que ele geralmente é mais audível no foco tricúspide. Como a gente tem um problema que está mais do lado direito, a gente não tem tanta repercussão pulmonar, mas a gente tem vários achados sistêmicos, certo, Tiago? Dessa regurgitação que vai do átrio direito para o restante do corpo. Quais são esses achados? É interessante isso que a Hanna falou, porque quando você vai examinar um paciente, você vai conversar com ele, as coisas têm que fazer sentido na sua cabeça, né? E é a partir disso que você vai entender qual é a doença que você está lidando. É assim na cardiologia como um todo, também dentro da valvopatia. Dentro da insuficiência tricúspide, o que você observa muitas das vezes é isso. É um achado desse sopro, como foi muito bem descrito, né? Com a variação da respiração, isso pode ser intensificado diante da manobra, que foi falada, mas você também encontra alterações periféricas, manifestações periféricas dessa valvopatia. De forma bem geral, a insuficiência tricúspide ela é uma sobrecarga de volume em cima do ventrículo direito. E aí você encontra toda essa repercussão sistêmica. Afinal de contas, se você lembrar da anatomia do coração, você vai lembrar que antes do lado direito está a periferia, os vasos venosos, né, que vão trazer o sangue para o coração. Se você tem uma sobrecarga ali, levando uma dificuldade desse escoamento do sangue para dentro do coração, você vai ter uma congestão venosa sistêmica. E aí, não é incomum você encontrar um paciente com turgência jugular patológica, você encontrar uma hepatomegalia às vezes dolorosa, né, porque aquela congestão venosa pode levar a um incômodo durante o exame físico. E quadros mais avançados, você pode encontrar quadros de edema periférico, até mesmo anasarca, né, que seria o edema difuso de várias partes do seu corpo, e ascite, em algumas vezes refratária. Chama atenção para esses pacientes alguns achados interessantes do exame físico que te falam acerca de aonde está a doença, se ela é combinada ou não, e também se você está diante de um quadro mais avançado. Pacientes que apresentam essa alteração do exame físico da ausculta que a Hanna falou, mais achados de insuficiência cardíaca direita, com esse edema periférico, e você vai fazer uma ausculta pulmonar e encontra uma ausculta limpa, sem sinais de congestão venosa, você está diante de uma lesão isolada à direita. Isso aí vai ser importante quando nós formos falar mais à frente como que a gente vai conduzir esse paciente.
Já, se você encontra todo esse achado semiológico e também encontra achados de congestão venosa pulmonar, você vai encontrar crépitos bibasais, aí sim você já levanta na sua cabeça a hipótese de lesão combinada, à direita e à esquerda. Isso faz toda a diferença quando nós formos falar de indicação de intervenção, mas isso é assunto mais para frente ainda nesse vídeo, ok? Pacientes que têm esse quadro muito evoluído podem evoluir com uma alteração chamada caquexia cardíaca. É um indivíduo que apresenta-se com a massa muscular muito exaurida e tem um quadro ainda de congestão venosa periférica. Então aquele paciente tem uma ascite refratária, tem anasarquia, edema de membros inferiores, mas apresenta uma grande perda de massa muscular. E isso aí, além de tudo, é sinal de gravidade e até de desfechos nesse grupo de pacientes, ok? Uma vez que você então elaborou hipótese diagnóstica diante do seu exame físico, da sua anamnese de insuficiência tricúspide, quais são os próximos passos laboratoriais básicos que nós podemos falar, Hannah? Então, só retomando uma coisa interessante é que assim, o paciente então ele vai ter sinais de congestão sistêmica. Então, o pulmão geralmente, quando é um problema da válvula tricúspide exclusivamente, ele é poupado. Então, vai ser uma coisa característica assim que ele não vai ter tanto sintoma de dispneia como os outros pacientes valvopatas que a gente costuma ver. O sintoma que, como o Dr. Tiago falou, tem a questão da fadiga e o mais característico é realmente essa questão de fadiga, perda de peso, caquexia. Então, a gente não vê tanto a dispneia. Nos exames complementares, é tudo reflexo disso que o Tiago falou. Então, a radiografia de tórax, por exemplo, que é um exame super básico que a gente vai ter acesso em todos os lugares, ela não vai ter aquela congestão sistêmica pulmonar clássica quando a valvopatia acometida é só a tricúspide, né? Quando não é secundária às valvopatias, a gente vai explicar um pouco melhor essa questão de primária e secundária. Então, quando ela é exclusivamente tricúspide, o pulmão costuma estar limpo, a gente não tem aqueles sinais de sobrecarga. Chama atenção, de congestão pulmonar, chama atenção principalmente no perfil, que a gente pode, na radiografia de perfil, a gente pode ter uma diminuição do espaço entre o externo e o coração, por um aumento das câmaras direitas. Lembrando que as câmaras direitas, elas estão situadas na frente, né, das câmaras esquerdas no coração. E aí, se a gente for pensar na valvopatia secundária, algum problema das câmaras esquerdas, aí sim, a gente vai ter outros achados. Então, se eu tenho insuficiência tricúspide, que já é secundária a algum problema como estenose mitral, estenose aórtica, aí eu posso ter achados de congestão pulmonar, eu posso ter achados de sobrecarga de câmaras esquerdas, que aí são secundários à valvopatia inicial. No eletrocardiograma, quando a gente tem só tricúspide, a gente tem alguns achados característicos, que são as sobrecargas principalmente de ventrículo direito e de átrio direito. É importante também a gente lembrar que o exame em sequência para a gente dar o diagnóstico seria o ecocardiograma, que é um exame simples, pouco invasivo e que nos dá muita informação. O que a gente procura no ecocardiograma desses pacientes, Tiago? A ecocardiografia de um paciente com insuficiência tricúspide, ela não é tão simples como a gente encontra em outras valvopatias. Se você observar as diretrizes ou mesmo os documentos de ecocardiografia, você observa critérios muito bem definidos quando você vai avaliar, por exemplo, uma estenose aórtica ou uma insuficiência mitral. Já quando você vai avaliar uma regurgitação tricúspide, aqueles critérios que nós vemos, eles existem nas diretrizes, mas eles não são tão fixos assim. A gente tem uma certa maleabilidade, onde a interpretação do operador vai te ajudar muito a esse tipo de diferenciação. Nós utilizamos os mesmos métodos ecocardiográficos quase que em todas as valvopatias. Então, se você vai utilizar o método de Pisa, equação de continuidade, PHT, não interessa. Cada uma das valvopatias acaba tendo uma predileção pelo seu método, mas você utilizando esses métodos do lado direito do coração, na válvula tricúspide, você tem alguns parâmetros. E aí você conseguiria sim diferenciar entre uma lesão discreta, moderada, é importante, afinal de contas, além de você observar etiologia e repercussões hemodinâmicas, o seu objetivo ao fazer a ecocardiografia de uma valvopatia é graduá-la, né? E você sempre faz essa abordagem ecocardiográfica. E aí você vai encontrar com seus parâmetros de referência, nosso objetivo não é trazer esses números aqui para que vocês fiquem decorando isso, não é isso, mas você consegue observar através de vena contracta ou através de orifício efetivo de refluxo, o volume de regurgitação, as classificações discreta, moderada e importante. O lado direito do coração é um lado que fisiologicamente ele está mais bem adaptado a lidar com sobrecargas de volume. E a insuficiência tricúspide é uma sobrecarga de volume. Então, não é incomum que você encontre um paciente classificado como lesão importante, ecocardiográfica, mas já no estágio mais avançado. E aí surgiram novas classificações que a gente vai discutir aqui com vocês para falar um pouco mais dessa severidade, é um pouco mais grave. E aí, doutora Hannah, existem outras classificações acima da importante ou não? Pararíamos por aqui?
Então, ao contrário das outras valvopatias, que a gente só gradua em discreta, moderada e importante, na valvopatia tricúspide surgiu a necessidade da gente classificar a importante em outras 3 classificações. Na verdade, nem todo mundo utiliza isso, mas é interessante porque tem um valor prognóstico. Então, a valvopatia anatomicamente importante, ela poderia ser dividida em importante ou muito severa, e torrencial, que é aquele refluxo quase total do fluxo tricúspide. Isso é interessante porque quando a gente pensa em tratamento e a gente vai, por exemplo, fazer uma plástica da válvula tricúspide numa cirurgia, por exemplo, de abordagem da valvopatia esquerda, só o fato de eu reduzir uma insuficiência tricúspide torrencial para uma insuficiência tricúspide importante, mesmo que ela ainda esteja como insuficiência tricúspide importante, isso já tem um impacto positivo no prognóstico a longo prazo do paciente. Então, vale a pena essa redução, mesmo que eu não consiga um resultado excelente, digamos assim. E aí, depois que eu faço esse ecocardiograma, eu tenho em mãos, então, a clínica do paciente, que eu já conversei, eu tenho em mãos o exame físico básico, o ecocardiograma, a definição dos complicadores ali, né, da gravidade anatômica dessa insuficiência tricúspide, até da etiologia, e aí eu vou ter que fazer alguma coisa com essa informação. Tiago, como que eu vou avaliar esse paciente a partir de agora? Perfeito. Como a gente sempre fala dentro das valvopatias, existem as classificações, ok? E a classificação mais importante de uma valvopatia, sem sombra de dúvidas, é a classificação clínica. Essa classificação clínica surgiu em 2014, a gente sempre fala isso, numa publicação norte-americana da diretriz, e nós utilizamos até hoje em todas as diretrizes de importância mundo afora. A brasileira, a europeia, a americana, todos eles seguem esse racional. E essa diretriz trouxe para a gente um conceito de divisão de classificação em A, B, C e D. São 4 estágios, ok? E nós utilizamos ela em todas as valvopatias. Okay? Então, é importante que você conheça como essa classificação ela é feita e saber aplicar doença por doença. O indivíduo no estágio A, que é o primeiro estágio, é o indivíduo que tem um risco aumentado de desenvolver determinada patologia. Quando nós falamos, por exemplo, em insuficiência tricúspide, se o indivíduo tem, por exemplo, uma estenose mitral, ele tem um risco aumentado em relação ao resto da população em desenvolver repercussão na tricúspide. Então, esse indivíduo é classificado como estágio A, okay? Mas ele não tem doença na tricúspide ainda, ele não tem regurgitação tricúspide diferente do fisiológico, é apenas aquele escapezinho que você encontra. Uma vez que ele desenvolva uma doença já mais avançada, com uma determinada repercussão, até o estágio moderado, ele é classificado como B de bola. Então, o indivíduo que tem uma lesão discreta a moderada, ele sim é classificado já no estágio mais avançado, não é mais o A, mas B de bola. E, em geral, o estágio B de bola não traz repercussão clínica, nem sintomatológica, ok? E aí vem o ponto mais importante da classificação clínica que você encontra, que é o momento onde essa lesão torna-se importante. A partir do momento que a lesão tornou-se importante, ecocardiograficamente falando, você vai observar sintomas. E como a doutora Hannah muito bem pontuou, se você está diante de uma lesão isolada do lado direito, você não vai encontrar o sintoma clássico da valvopatia, que é a dispneia. Você provavelmente vai encontrar outras queixas, como fadiga, como perda de força, perda de ânimo. Às vezes o paciente tem até dificuldade de falar o que ele está sentindo, né? A depender do nível sociocultural do paciente, ele não sabe te falar o que ele está sentindo. É uma preguiça, é uma adinamia, é uma fadiga, enfim. Aí sim é a ferramenta do médico de entender e trazer para o nível cognitivo que você está lidando o que é a informação. Essa é uma ferramenta exclusivamente médica e você tem que desenvolver isso. Uma vez então que você avaliou esse paciente e encontrou um paciente assintomático, você está diante de um paciente assintomático, você tem essa certeza conversando com ele, você vai classificá-lo como C, estágio C de cachorro, ok? Lesão importante e assintomático. Uma vez que ele desenvolva sintomas, e aí nós temos todo esse compêndio de sintomas que o lado direito faz e que sempre é um desafio clínico você buscar isso, você vai classificá-lo como estágio D de dado. Diferente de outras valvopatias, aqui nós não lidamos a princípio com subclassificações. Existe uma discussão se você poderia subdividir o estágio C em lesão assintomática com disfunção ou não sistólica do ventrículo direito, mas os pontos de cortes ecocardiográficos não são tão claros e os outros métodos multimodalidade, como ressonância, tomografia, ainda não têm esse ponto de corte muito bem estabelecido na literatura. Então, nas diretrizes, simplesmente há uma avaliação quase que subjetiva. E aí nós utilizamos uma infinidade de métodos. Dentro da ecocardiografia, nós temos métodos específicos para avaliar a disfunção sistólica do ventrículo direito,
e esses outros métodos multimodalidade também trazendo informações como essas, mas por si só isso é uma discussão à parte. Então, de forma bem resumida, o A é o indivíduo com risco aumentado, o B é uma lesão até moderada, o C é lesão importante assintomático e o D, lesão importante e sintomático.